Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus, da equipe espiritual Paz e Luz, que daremos início a mais uma live, hoje com um super convidado, nosso amigo Orson Carrara, da cidade de Matão, palestrante, escritor, dirigente do Instituto Carbarchute em Matão, já palestrou fora do país, um grande conhecedor, um grande divulgador da doutrina espírita. É com muita alegria que nós temos o Orson novamente aqui na nossa live. Lembrando a todos que façam pergunta, sempre procurem tirar suas dúvidas. Hoje com o tema, o doloroso processo da fascinação. O Orson vai explanar aqui pra gente e trazer todo esse conteúdo que muito nos interessa. Então eu agradeço a todos que já estão aqui online dando boa noite. Eu peço a todos que sempre, depois da nossa live, quando termina aqui no Instagram, a gente disponibiliza a live no nosso canal no YouTube, que é o www.youtube.com/papo de amigos. Lá você consegue todas as nossas lives. O Orson já está aqui presente. Eu vou adicionar os nossos companheiros aqui, o Pena e o Edu, para adicionar o nosso convidado para a gente iniciar a nossa live. Pedindo sempre a todos que mandem a cidade que estão sempre nos assistindo, mandem suas perguntas, né? É muito importante trazer todo o conteúdo do Orson aqui pra gente. Doloroso processo da fascinação, tá? Então eu agradeço a todos. Boa noite, Fabi, um abração para você. Minha amiga também tá aqui curtindo a nossa live do Papo de Amigos. Hoje com um super convidado, o Orson Carrara. A Fer de Niterói, no Rio, está sempre acompanhando a gente. Também um abração para a Fer. Boa noite, Fer. Já adicionei aqui. Vamos ver quem que eu já adicionei primeiro aqui. Vamos lá, para eu poder adicionar o nosso convidado, o Orson. Já caiu aqui. Desculpa, caiu a conexão novamente. Eu vou tentar adicionar o Pena e o Orson e o Eduardo para colocar aqui na nossa live o nosso convidado, o Orson. O Luiz Eduardo. Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Romulo. Prazer enorme, viu? O Orson Carrara estará aqui com a gente. Eu vou adicionar o Pena aqui e já vou adicionar o nosso convidado. Seja bem-vindo a todos. Tá me escutando bem, Luiz? Perfeitamente, Romulo. E você, me ouve bem? Tudo bem, perfeitamente. Estou te escutando bem. Eu acho que eu já estou com o Pena aqui na live. Eu vou adicionar, então, boa noite, Peninha, seja bem-vindo. Eu vou adicionar o nosso convidado, o Orson, que estará aqui com a gente em mais uma live aqui, hoje falando sobre o doloroso processo da fascinação, né? O Orson, que é palestrante, um escritor, está aí o nosso amigo Orson. Boa noite, Orson Carrara, seja bem-vindo mais uma vez na nossa live do Papo de Amigos. É um prazer imenso, uma gratidão. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E hoje com o tema, o doloroso processo da fascinação. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, amigos. É uma honra muito grande participar com vocês. Esse assunto é um assunto empolgante, é um assunto atual, oportuno e sempre importante de ser tratado, dada a sua gravidade. A minha saudação aos demais amigos participantes, aos amigos internautas conectados. Muito boa noite a todos. Seja bem-vindo, Eduardo e Penas. Querem falar alguma coisa já para o Orson? Nós vamos passar a palavra para ele, que hoje nós precisamos respeitar a live, que o Orson tem um novo compromisso após essa live. Com certeza, Ramon. Orson, realmente é um prazer recebê-lo na live de hoje. E como sempre, onde eu acompanho você, a noite ou o dia acaba cheio de realizações e aprendizado. Uma boa noite, seja bem-vindo à live nossa. Muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite, Orson. Prazer em tê-lo aqui novamente. Ó, já falei com você, ó, isso aqui é seu. Educação do desejo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. E vamos lá para a nossa live, que seja uma ótima live, hein? Com certeza será. Isso, uma boa noite. Bom, Orson, já fizemos as boas-vindas, fizemos bem rápido, pedir para todos ser bem rápido para a gente poder
te escutar para a gente ver esse tema tão importante, de uma importância muito grande, né? O doloroso processo da fascinação, a gente explicar para os nossos amigos o que seria a fascinação, como ela acontece, quais são as gravidades, como se livrar da fascinação, quais os males que ela provoca na vida de uma pessoa. Fica à vontade, meu amigo, a palavra é toda sua. Mais uma vez, boa noite. Muito bem. A fascinação é um estágio mais avançado do processo de obsessão. Allan Kardec destinou um capítulo específico em O Livro dos Médiuns para falar da obsessão. Lá naquele capítulo específico do Livro dos Médiuns, ele classifica a obsessão em 3 estágios. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples é quando um espírito dá uma sugestão, todos nós estamos sujeitos a essas sugestões, estamos expostos a essas sugestões dadas pelos espíritos, porque eles se aproximam de nós, estão à nossa volta, as sugestões nem sempre são boas, em se tratando de espíritos perturbados ou desequilibrados, e a nossa aceitação contínua de sugestões não tão boas acrescenta o que nós chamamos de obsessão simples. Na verdade, todos nós somos mais ou menos obsidiados diariamente. Deixa eu silenciar o som aqui, porque está perturbando aqui a entrada de... Estão me ouvindo? Estou ouvindo, Orson, perfeito. Então, a obsessão simples se caracteriza por estas sugestões aceitas continuamente, e isso vai agravando o estágio de obsessão simples, que pode caminhar para a fascinação. A fascinação, como foi bem dito aí no título da live, do assunto que nós estamos tratando, ela é uma ocorrência muito dolorosa. Muito dolorosa pelo seguinte detalhe, porque o sujeito que está fascinado, ou o grupo fascinado, a fascinação ela tem uma característica de não se restringir, ela pode se ampliar para um grupo inteiro. Então, o grupo não percebe que está sendo ludibriado, está sendo enganado, está sendo manipulado por espíritos. Por aí a gente já vê que a fascinação não é exclusividade do ambiente espírita. A fascinação está em todos os ambientes humanos, porque onde existem seres humanos, existem espíritos influenciando. E os espíritos nada mais são do que homens desencarnados, homens e mulheres desencarnados. E, portanto, se nós vemos neste planeta que nós estamos encarnados, tantas manipulações, tantas agressões, tanta mentira, todo dia, no âmbito familiar, no âmbito profissional, no âmbito de uma família, até de uma nação, a gente vê esses problemas. Allan Kardec considera que o número de espíritos mentirosos, fraudulentos, mal intencionados no mundo espiritual é maior do que o número de criaturas fraudulentas, mentirosas, manipuladoras encarnadas, justamente por causa da proporção. A população desencarnada é 3 vezes maior que a população encarnada, então, proporcionalmente, nós estamos com muito mais espíritos enganadores desencarnados. Muito bem, isso cria um problema muito sério, porque os espíritos, eles são invisíveis aos nossos olhos comuns. Eles se aproximam e eles, habilidosos na arte de enganar, podem manipular uma pessoa, um médium, um empresário, um político, um artista, um atleta, e qualquer pessoa que se destaque em qualquer segmento. Não é apenas no segmento mediúnico, ou segmento religioso, ou segmento espírita. Então nós podemos ter um palestrante fascinado, nós poderemos ter um dirigente espírita fascinado, um escritor fascinado, nós poderemos ter um político fascinado, nós poderemos ter um artista, um atleta fascinado. E a fascinação, o grande detalhe da fascinação é que o sujeito perde o discernimento, a capacidade de análise, de autoverificação das coisas ridículas que faz ou fala e achando que ele está com a razão. Quando a gente começa a achar que só a gente está certo, que todos os outros estão errados, que só a gente que sabe, que a gente é melhor que os outros, pronto, nós já estamos a um passo da fascinação.
A fascinação é isso, é um envolvimento, é como se colocasse uma venda nos olhos e você não enxerga além do seu próprio orgulho, da sua própria vaidade. Aliás, o orgulho e a vaidade são as duas ferramentas que os espíritos mentirosos usam para enganar, para fraudar, para tentar manipular. Nós temos aqui a nossa mesa aberta, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falei do livro dos médiuns, mas aqui há um capítulo específico, que é o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Esse capítulo é muito rico nesse quesito, porque ele vai dizer, profeta o que é? Antigamente, profeta era sinônimo de médium. O que a gente chamava de profeta antes, a gente chama de médium hoje. Qual é a função do médium? Fazer-se instrumento dócil, equilibrado, com o dever de transmitir instruções para nós, os encarnados. Ele se torna um meio, um veículo dos espíritos para orientar. Mas, como existem espíritos fraudulentos, eles vão se aproveitar da vaidade do médium, vão se aproveitar do orgulho do médium para manipular um grupo inteiro, ou o médium, que vai se tornar o centro das atenções. Ele vai querer se autoprojetar, se autopromover, envolvido pela ilusão de que é mais importante, de que não é enganado, de que sabe tudo. E nesse capítulo 21, Erasto, o espírito que está muito presente nessa questão, ele vai dizer que todo médium ou todo grupo que se diz exclusivo para receber determinado espírito, ou se diz instrumento preferencial, privilegiado de determinados ensinamentos, isso já caracteriza a obsessão. Então, é um tema doloroso, amigos, justamente porque perde-se o discernimento. Então, é um detalhe interessante. Mas deixa vocês falarem um pouquinho, senão eu não paro aqui. Eduardo? Orson, então podemos dizer, né, ou podemos analisar de uma forma, nós vivemos numa sociedade cheia de fascinação, como você falou, dos políticos, dos médiuns. Eu sempre falo nos meus comentários que a base, para mim, é a base familiar, né? Acho que quando você tem uma estrutura familiar, você consegue educar os seus filhos religiosamente falando, dentro de cada religião que você gosta e que siga, né? Eu acho que assim, é fundamental hoje que essa fascinação, se bem que ela vem do seu íntimo, do seu interior, né? Mas você molda ela, a gente conseguindo moldar os nossos filhos, nós vamos ter uns homens mais, não vou falar responsáveis, mas uns homens mais centrados no que eles querem. Então, a gente tem que aprender a aceitar, a ganhar, a perder. E muita gente não sabe ganhar e perder. Quando perde, quer arrumar um pretexto para poder resolver. Quem ganha quer falar, oh, ganhei. Então é sempre assim. Então nós temos que aprender a ganhar, a perder, a dividir, né? E tudo isso é uma caridade que nós estamos fazendo. Então se você tem esse aprendizado, você tem a caridade, você tem todos os centros espíritas e as religiões, as católicas, em todas, ensinando o que é o certo, o correto, porque ainda, né, existem esses erros cometidos por todos. Você falou dos políticos, olha, a gente vê o que está acontecendo. As famílias. Então, aí quando a pessoa chega e fala assim, nossa, você, sua esposa, sua filha, vocês vão sempre no centro. É gostoso, o sentimento engrandece a gente. Aí você vê uma outra família, um vai para cá, outro vai para lá, as discórdias. Então, a fascinação, né, realmente, ela mexe no íntimo da pessoa. E esse íntimo como é que eu posso dizer? É a base, né? Tudo que eu faço na minha vida, Orson, é base. Errando ou acertando, eu tenho que ter base. Eu tendo base, a minha casa vai crescer firme e forte. Seria isso, mais ou menos? Eduardo, você fala muito bem, porque você começou com um exemplo clássico. Você se referiu aos políticos. O que nós vivemos no Brasil recentemente, e estamos vivendo ainda, diga-se de passagem, é fruto de uma fascinação coletiva. Quando a gente fala em obsessão, a gente só pensa no médium, na pessoa que vai procurar ajuda no centro, mas a obsessão está presente em todos os lugares. A implicância, os assédios, né? O assédio moral, o assédio sexual, o assédio
todo tipo de assédio não deixa de ser uma obsessão entre encarnados, inclusive, né? Então, essa implicância costumeira nos faz lembrar também, você falou quem ganhar, quem perder, você veja a guerra de torcidas de times de futebol, que é uma tragédia brasileira e é fruto da fascinação. Quer dizer, o sujeito não aceita perder. Eles já marcam briga antes do jogo, para você veja que isso é um fanatismo esportivo. O fanatismo esportivo é uma fascinação também. Você imagina quando alguém como é que eu diria? Alguém leva uma fechada no trânsito, numa rodovia, sai em perseguição ao outro que, por uma infelicidade, fechou você ou não respeitou uma ultrapassagem, etc. Então, sai em perseguição para matar e dar tiro, vira tragédia, faz uma bagunça. Isso também é uma fascinação, é a fascinação de não receber um não, de não ser contrariado. Nós nos prendemos muito a esses detalhes que não foram talvez ensinados na infância. Porque nós que tivemos uma infância limitada, digamos assim, nós que viemos de uma origem humilde, eu sou de família muito humilde, meu avô era lixeiro, meu pai era alfaiate, então eu sou de origem muito humilde, e eu aprendi a receber muitos nãos, desde pequeno. Agora, aqueles que crescem sendo atendido em tudo que eles querem, do jeito que eles querem, eles não aprendem a respeitar a ordem que se deve estabelecer nos relacionamentos, né? Então, agora você perguntou muito bem, depois dessa apreciação que você fez, por que acontece tudo isso, apesar da educação que temos? Bom, em primeiro lugar, talvez tenha tido uma falha na educação, porque os filhos, as crianças, observam tudo que os pais ou os adultos fazem. Tudo que o comportamento dos pais é absorvido pelos filhos. Então, para educar uma criança, nós temos que nos autoeducar. Se eu sou uma pessoa habituada a falar palavrão, se eu não quero que meu filho fale palavrão, eu tenho que parar de falar palavrão. Se eu quero que meu filho seja honesto, eu tenho que ser honesto. Na frente dele e fora dele também, porque aí vai se tornar um comportamento adequado. Se eu quero que meu filho não tire proveito de ninguém, eu não posso tirar proveito dos outros. Agora, o que a gente vê na atualidade são atitudes egoístas de homens que aprenderam a ser egoístas, motivados pelo comportamento dos pais e da sociedade. Houve uma desatenção. Mas não é só isso. Nós não podemos culpar só os pais. Existem também as nossas índoles pessoais. Muitos de nós, não é a primeira vez que estamos vivendo no mundo material, nós trazemos bagagens egoístas e até perversas. Então nós nascemos justamente para progredir, corrigindo a perversidade que trazemos em nós, mas se os pais não atentarem com isso, essa perversidade que já existia anteriormente, esse egoísmo que já existia anteriormente, ele pode se agravar agora. Então nós temos cidadãos hoje que matam por nada, você vê o feminicídio, o índice alarmante de feminicídio que nós temos no Brasil, é fruto desse desrespeito à convivência um com o outro. Como é que a gente não aceita o fim do relacionamento? Se eu sou um marido grosso, áspero, egoísta, que maltrata a esposa, como é que ela vai ficar comigo? Aí eu não aceito que ela se separe de mim? Isso é uma profundidade egoística gigantesca. Por que acontece isso? Porque nós aprendemos a agir assim, vendo outros adultos agirem com violência, com agressividade. Se os nossos pais resolviam as coisas no tapa, eu vou querer resolver no tapa também. Então, se quando contrariados, quando lesados, o pai foi lá tirar satisfação, deu um burro no sujeito, o filho acaba achando que o jeito de viver é assim. Eu nunca vi o meu pai perder a paciência. Nunca eu vi o meu pai perder a paciência. Apesar de eu não ser tão paciente como ele, porque eu fico irritado, tem hora e dá vontade de desganar, tem hora, certas circunstâncias, mas isso está em mim. Mas, no entanto, eu me contenho, porque eu nunca vi o meu pai perder a paciência. Então, você imagina, isso cabe em todos os outros raciocínios. Você imagina, por exemplo, a ânsia do poder. Você se referiu aos políticos. A ânsia do poder, a ganância pelo dinheiro. Ora, cria uma escola, porque há um hábito fácil de desvio de dinheiro
E isso não é restrito à política, não vamos sacrificar os nossos políticos, não é justo. Isso está em muitas criaturas que querem tirar proveito das coisas públicas. Ora, alguém que depreda o patrimônio público, alguém que quebra árvores do jardim, que quebra banco do jardim, que quebra luminária de iluminação pública, ele está agindo com grosseria para com a sociedade. E, portanto, é uma atitude de desrespeito coletivo. Talvez herdado dos pais, ou dos irmãos mais velhos, ou do ambiente que vivia. Mas também, talvez, quando tenha feito isso, os pais, ai, que gracinha, olha lá que bonitinho, o pai não corrigiu. Então, tudo isso entra em jogo. Então, isso é fruto da vaidade que trazemos, a vaidade de querer aparecer, de ser o melhor, de ser o mais valorizado, e também fruto do orgulho. O orgulho faz com que a gente não baixe a crista. Imagine, você sabe quem sou eu? A pessoa fala, né? Eu não dou o braço a torcer, quem quiser que me aceite assim. Olha, isso é uma atitude orgulhosa. Quem somos nós, na verdade? Ninguém. Quem de nós tem autoridade alguma para querer dar uma de bom? Nenhum de nós. Somos criaturas míopes, criaturas medíocres moralmente falando. Me perdoe usar esse verbo, esse adjetivo forte. A minha esposa me chama a atenção. Mas existe outra qualificação para o comportamento humano na atualidade? Nós somos medíocres moralmente. Nós temos vingança, nós temos vaidade, temos ciúme, temos inveja. Isso é para desanimar? Não, em absoluto. Isto requer uma disciplina de comportamento para alterar esses hábitos infelizes. E se a gente se mantém nisso, a gente acaba caindo na fascinação. Por quê? Os espíritos fascinadores, os espíritos perversos, eles se aproveitam dessa nossa fragilidade moral para nos dominar. Então eles sugerem, você vai ficar quieto? Olha o que o cara te falou. E aí vai por cima dele, e vai mesmo. Ele já está dominado pelo espírito, está fascinado pelo dinheiro, pelo poder, pelo cargo, está fascinado pelo nome, pelo patrimônio. Isso é uma ilusão tão grande, porque, olha, todos aqueles que matam, que roubam, que desviam dinheiro público, que enganam, que manipulam os bastidores, se soubessem o que os aguarda, não fariam. E não é castigo, não existe castigo na lei divina. É consequência, meramente consequência. Então a gente tem que pensar nesses aspectos, Eduardo. A lei de causa e efeito, né, Orson? Sempre a lei de causa e efeito. O problema é mais complexo porque envolve um problema de educação coletiva, que não é brincadeira, é um desafio social imenso o problema da educação. Pena, a palavra com você, Pena. Olha, se a gente for colocar tudo que está dentro do nosso contexto que nós estamos falando hoje, o balaio vai ter que ser grande. Porque as seduções do nosso dia a dia já é uma grande porta para a entrada desses vários vícios, né? E tudo isso, você ainda tem a moral e a ética completamente corrompida. Né? A ética e a moral. Depois nós temos também a lei humana. A lei humana é fraca, ela é frágil, ela é difícil de entender, ela é completamente, como é que eu posso dizer assim, irreal para os dias de hoje. E o Orson mesmo falou, uma pessoa mata por feminicídio. Tem vídeo, tem testemunha, e ele chega da delegacia e ele alega que foi legítima defesa. Umas coisas que não tem, dentro de um contexto ético, clareza de entendimento. Muito bem o Orson falou. E aí temos também a síndrome da Gabriela, né, Orson? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, e não vou mudar. Essa é a síndrome que eu mais gosto, né? Mas vamos passar a palavra para o Orson. Orson, antes do Orson continuar a explanação que está perfeita, eu vou ler alguns comentários dos nossos convidados, senão fica muito, depois no final fica muito corrido. A Fer Oliveira colocou assim: educação precisa ser a base da sociedade. Jesus sempre foi pedagógico e um excelente professor de como devemos agir. Depois ela colocou Kardec também professor, excelente pedagogo. A dona Sônia colocou, nossa, tudo mesmo o que acontece. A Fer também colocou, aprendemos por exemplo e não por imposição, obrigação. Sanfiore colocou assim,
O adulto traz reflexos da educação, não com palavras, mas com exemplos. Demonstrar amor, porque a criança que não se sente amada não aprende a amar e se torna violenta. Outro comentário da Fer também agora: somos todos imperfeitos e estamos aqui na Terra, na Terra, no planeta de provas e expiações. Ninguém é melhor que ninguém. Todos somos aprendizes. Consequência. O Nelson colocou assim: a ganância, o poder deixa as pessoas cegas. E infelizmente temos, vendo que o peso em todo mundo estão doentes. Já não há amor pela vida, pelo outro. A Fer também Oliveira colocou: Deus só produz luz e amor, não é castigo. O nosso amigo Edilson, a Sanfiore também colocou: feminicídio, depois vem com a justificativa que matou por amor. Né? Então ela fez essa observação. O Dr. Helder está sempre aqui com a gente, colocou: a educação em todos os sentidos na sua formação é feita pelos exemplos e pelo amor. Esses eram os comentários, Orso. E a gente falando sobre fascinação, falando sobre educação. Quanta fascinação uma pessoa pegar uma arma, invadir uma escola de criança e assassinar, tirar vidas de crianças, né? Isso é uma fascinação pura. Um domínio, né? Porque a pessoa perde o bom senso, perde o discernimento. Mas é muito interessante porque a divulgação teve um nome forte, né? O doloroso processo da fascinação. E quando a gente dá esse nome, a gente espírita, acostumado com o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, falando sobre a obsessão, todos nós achávamos que íamos falar apenas de influência de espírito obsessor. E vejam que caminhos nós chegamos. Nós estamos falando de educação. Olha que coisa linda isso. Exatamente. Por que existe espírito obsessor? E por que existe espírito obsidiado e fascinado? Porque faltou educação. E não é educação de etiquetas, é educação moral mesmo. São os princípios de moralidade e ética que vocês três comentaram aqui, que nós precisamos implantar. Então, a gente fica reclamando da vida, dizendo que o mundo está ruim, que Deus não interfere. E Deus não interfere mesmo. A gente vai ter que se virar aqui, nós vamos ter que consertar isso. Porque os equivocados somos nós. Deus criou a vida, deu a Terra para a gente habitar, um planeta lindo, criou as leis, e nós estamos desobedecendo as leis de Deus. E além das leis de Deus, também desobedecemos as leis dos homens, porque ultrapassamos no sinal vermelho, ultrapassamos na velocidade indicada para a estrada e dentro da cidade, não respeitamos horários, queremos entrar na repartição depois que fechou o expediente, e por aí vai. É um monte de coisa. Então a educação realmente é a base para tudo. Né? A doutrina espírita é uma doutrina eminentemente educadora, porque nos ensinando a fraternidade, baseando sua estrutura no Evangelho do Cristo, ela nos norteia para um comportamento ético, para um comportamento respeitoso, para um comportamento de amor. O amor faz parte da educação. Mas nós ainda nos deixamos seduzir. O Eduardo usou a palavra seduções, porque nós somos seduzidos mesmo, Eduardo, pelo orgulho, pela vaidade, pela ganância, pelo poder, pela ilusão da posse. E olha, vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente age corruptamente, a corrupção não está só na política, ela está em todas as coisas, né? Quando a gente age corruptamente, quando a gente age com desonestidade, quando a gente lesa o próximo, foi citado o feminicídio, a gente poderia incluir aqui a agressão a crianças, agressão a idosos. Nós podemos aqui citar muitos casos que todo dia acontecem, que nem é preciso repetir, está aí. Ontem mesmo teve um fuzilamento de um filho do juiz numa cidade do Mato Grosso do Sul, na divisa com o Paraguai, à luz do dia, parece o faroeste, né? O sujeito sai do carro, quer dizer, é um total absurdo para o nosso tempo esse tipo de conveniência. A eclosão, a explosão de roubos de celulares hoje, principalmente nas grandes cidades, em que os motoqueiros vêm e pegam o celular da sua mão, recomendando que a gente tenha muitos cuidados, porque hoje tudo está no celular. Então a ânsia de fazer Pix, a ânsia de tirar recursos do portador, os hackers que entram nos nossos computadores tentando acessar a conta bancária,
Tudo isso demonstra falta de ética e falta de respeito. Mas todos estão, eu espero que nós não estejamos nesse rol também, mas todos estamos esquecidos de que no máximo em 30, 40, 50 anos, para exagerar um pouco, estaremos todos sepultados fisicamente, claro. Inclusive eu. Mas o corpo morre. As ilusões vão cessar. Mas defrontados pela consciência. A consciência vai acusar. Não é ninguém que vai acusar a gente. É a gente mesmo. Nós somos os nossos juízes. A lei de Deus está na consciência. Hoje mesmo eu estava lendo em a Gênese, no capítulo 6, Uranografia Geral, em que Kardec colocou uma sequência de comunicações obtidas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, recebidas por Galileu. E Galileu fala várias coisas sobre a matéria, sobre a vida humana, os sóis, os planetas, o tempo. E hoje eu li sobre as leis e as forças. Ele faz uma comparação extraordinária, eu vou resumir bem rápido aqui. Ele diz que os seres que vivem no fundo dos oceanos, que a gente ainda está descobrindo agora que a ciência está chegando lá no fundo dos oceanos com maior facilidade de deslumbrar, de desvendar a vida marítima, se aqueles seres tivessem acesso, eles fossem dados a inteligência e eles pudessem observar o mundo que eles vivem, eles fariam ideia de que a vida era aquele mundo dos vegetais, do fundo do mar, etc. Fariam uma ideia da criação restrita ao ambiente que eles vivem. Muito bem. Se eles fossem dados subir à superfície e pudessem olhar fora das águas, o sol, as ilhas, as plantas, as árvores, as florestas e a imensidão que está à sua frente, naturalmente toda aquela teoria que eles formaram sobre a criação e que o mundo se resumia ao fundo do mar, e cairia por terra, porque abriria uma nova perspectiva. E o Galileu fala, assim, homens, é com vocês. Quando se despojarem do corpo físico e adentrarem a realidade do mundo espiritual, haverá um deslumbre de tudo que existe à nossa disposição. Claro que isso gradativamente, tem várias coisas para serem levadas em conta aí. Mas a gente vai perceber a pobreza das nossas lutas e das nossas ideias, a precariedade dos nossos anseios, das nossas coisas que valorizamos tanto. E aí caem por terra muitas ilusões. Então, na verdade, a gente vive iludido em algumas décadas que aqui vivemos, iludidos por ilusões variadas que nos seduzem. E aí damos aso à obsessão simples, à fascinação, abrindo espaço para esses espíritos perversos que procuram nos dominar e causar mais confusão. E alguém perguntaria aqui, Rômulo, mas por que esses espíritos querem fazer confusão? Ora, os espíritos são os homens. Aqueles que são perversos aqui continuam perversos do outro lado. E eles têm inveja de quem está feliz. Eles não querem harmonia. Então, tudo que eles puderem fazer para atrapalhar o progresso do planeta, porque se o planeta progredir, eles serão excluídos do planeta, eles fazem. E se utilizam dos vigilantes. Exatamente, Orson. Muito bem explicado. Eu adorei o exemplo do oceano. Nos traz uma visão ampla mesmo, né? E quando a gente tem essa visão limitada, quando encarnados, quando a gente está na erraticidade, o espírito está liberto da parte material, aí vem como que eu posso dizer, o arrependimento, né, das coisas que fizemos, do tempo perdido, né, Orson? Os espíritos, quando está no plano espiritual, a gente vê nos livros espíritas, né, quando o tempo perdido, a oportunidade perdida, que estarmos aqui encarnados é uma oportunidade de reparação, sempre uma oportunidade de melhoramento, de crescimento espiritual, das boas virtudes, mas a gente sempre com o apego material, com o apego em coisas efêmeras que passa rapidamente. A vida é um piscar de olhos, como você disse, daqui 40, 50 anos não estaremos mais aqui. Passou. E aí a gente vê que o tempo, gastamos a vida, a saúde,
a nossa imprevidência, os nossos excessos por coisas fúteis, né? E o quanto que o nosso mestre queria algo tão simples da gente: amar o próximo, amar a natureza, amar a criação do nosso Pai, do nosso Deus. Edu e Pena, querem fazer algum comentário? Eu queria falar só uma coisa. Fala primeiro, Eduardo. O meu é bem rapidinho. Hoje eu descobri que eu sou fascinado, sabe por quê? Fascinado pela explanação do Orson. Ele deixa a gente fascinado, de verdade. Então, eu vou até me conter nas palavras e por que ele ganhe um pouco de mais tempo para poder nos enriquecer a noite de hoje. Peninha? Eu ia falar justamente isso, viu, Luiz? Se você quer se fascinar, vai ler um bom livro, vai ouvir uma palestra edificante, participe de uma live onde você construa alguma coisa, né? Orson, eu vou deixar uma pergunta no ar, você vai me responder depois que eu der uma boa noite aqui para o nosso pessoal. Jesus já disse que vai haver um tempo onde vai ter muitas dores e os rangeiros dos dentes. Será que nós já estamos chegando nessa hora? Bom, essa é a pergunta que vai ficar para depois. Então, eu queria falar aqui uma boa noite, Dona Sônia, Ferdi, a Gia, a Daniela, a Luciana, a Ana Paula, a Neuza, a Célia, o Brandão, a Flávia, o João Carlos, o Claudecir, a Mari, a Vera, o Nelson, o Dr. Helder, Freire, Santos, a Fátima, a Santa Cruz, a Carol, a Rose, a Dulcilene, o Edilson, a Valéria, a Laila, a Ana, a Cristina e a Marisete. Se eu pulei alguém, me desculpe, mas é um prazer tê-los aqui falando de alguma coisa que nos enche e nos engrandece. Pois não é, Orson? A pergunta foi boa ou não? Dá também eu aproveitar a pergunta do Pena. Eu gostaria também de fazer uma pergunta. Aproveitar. Contra a fascinação, os remédios seria sempre o amor, a humildade, a simplicidade, a prece e a confiança em Deus, em Jesus? Bom, aproveitando o que o Eduardo disse lá anteriormente, recentemente, Eduardo, eu fiz uma pesquisa, eu escrevi um livro sobre esse tema, fascinação. Por isso que eu dei esse tema para o Rômulo, né? Ofereci com esse tema. O livro está sendo analisado ainda pela editora, ele ainda não tem notícia se foi aprovado ou não. E nós escrevemos um livro e demos o título de Fascinação, Supostos Médiuns e Pseudomentores. E concentramos a nossa pesquisa a partir aqui do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas. Nesse capítulo aqui, existe um item magnífico que vai falar sobre os falsos profetas da erraticidade. E foi esse item, número 10 do capítulo 21, que me levou a escrever o livro. Despertou, falei, nossa, isso aqui dá um livro, né? Mas o livro foi baseado exclusivamente em Kardec. Eu usei uma frase de Emmanuel, com toda a riqueza que nós temos em Emmanuel, em André Luiz, em Ivone Pereira, em Manuel Filomeno de Miranda, que são autores clássicos, Sueli Caldas Schubert, que falam desse assunto. Mas eu foquei Kardec, eu só peguei Kardec porque quando você escreve um livro, tem a questão dos direitos autorais, você não pode ficar fazendo transcrições, etc. Seriam muitas editoras, muitos autores, então eu preferi focar em Kardec. E aí usei o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Livro dos Espíritos. E fiquei, rapaz, Eduardo, eu vou dizer para você, eu fiquei fascinado por Kardec, viu? Dada a lucidez deste autor que nós devemos honrar. Eu acho que nós, os espíritas, ainda não nos demos conta. Kardec é um benfeitor da humanidade. A sua lucidez, a sua didática é algo que extrapola aquilo que a gente está normalmente acostumado. Kardec é um gênio da humanidade. As colocações que ele faz, somadas às orientações de Erasto, que é o espírito que também aparece bastante, principalmente no Livro dos Médiuns, em que uma frase resume tudo, é preferível rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. Né? Então, esse é um verdadeiro roteiro que não cabe apenas no meio espírita das comunicações. Então, entre aspas, eu me sinto fascinado pela lucidez de Allan Kardec. E respondendo à pergunta do Pena, eu acho que nós já adentramos esse período. Já estamos vivendo ele, porque é um período de transformação muito intensa. É como se fôssemos mudar do térreo para o primeiro andar, é o que está acontecendo.
Então, nós estamos preparando o primeiro andar, que é o mundo de regeneração. O planeta vai sofrer o progresso, vai passar o progresso. Agora, vamos parar com esse negócio de falar que é 2057, porque os espíritos superiores não fixam datas. 2057 está aí, é 30 anos. Um milênio tem 1000 anos. Tem muita coisa para resolver ainda. Muita coisa, não vai resolver assim, num passe de mágica, né? Então, muitas coisas são colocadas na boca do Chico, infelizmente, que não está aqui para se defender. Então, a gente precisa usar o raciocínio, porque não há transformação brusca, mas nós já estamos vivendo esse período de transformação. Então, nós estamos mudando do térreo para o primeiro andar. O que acontece com o primeiro andar? Você tem que ainda definir as tomadas, tem que pôr encanamento hidráulico, você tem que reparar o telhado, ver se está tudo em ordem, colocar janela, pintar janela, escolher os móveis, está uma sujeira ainda, né? O primeiro andar ainda está precisando ser construído, ser aprontado. Já o térreo está uma bagunça, né? Porque nós estamos mudando, muita coisa a gente vai levar com a gente e outras coisas vão ficar. Então está uma bagunça o térreo. O térreo é a terra da atualidade. E está tentando mudar. Agora, essa subida para o primeiro andar, nem todo mundo vai conseguir subir, né? Tem isso também. Nem todo mundo vai conseguir entrar no elevador ou subir a escada para o primeiro andar. Muitos vão ficar. Essa é uma realidade. O que define isso é a moralidade, é o estágio moral que nos situamos. A pandemia fez com que cada um de nós mostrássemos o que somos, como somos. Então, hoje, não tem mais nada escondido. A gente já sabe quem é o mentiroso, quem é o safado, está tudo explícito hoje. A gente sabe onde estão as manipulações, a gente vê, está mostrado. Ninguém vai ter vergonha de demonstrar as coisas erradas que faz, está desse jeito. Então, é um processo seletivo, já é um processo de seleção. Muitos de nós não teremos direito a permanecer na Terra, pelos abusos que estamos cometendo, ou que já cometemos, de todo tipo. De todo tipo, diga-se de passagem. Não é só com agressividade. A agressividade e o crime não é apenas de morte. Existe agressividade na manipulação, na mentira, da exploração de todo tipo, etc, etc. Agora, esse processo, embora ele seja muito doloroso, ele é necessário, porque ele nos amadurece. Porque se não fosse isso, a gente talvez estivesse muito acomodado aqui, aceitando com passividade, não fazendo nada para melhorar. Agora, existe uma lei do progresso. A lei do progresso determina que o planeta avance, porque o planeta tem a sua destinação histórica também. Cada país tem uma destinação. Fala-se no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E muita gente fala, mas como Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, com essa bagunça que está esse país? Mas peraí, a sua análise é parcial, é precária. O país tem uma missão a ser desenvolvida ao longo do tempo. E a vida não se resume a esses 80 anos, 90 que a gente vive aqui. A vida continua. Todo dia está nascendo gente, todo dia nasce espírito. Nasce 300 mil pessoas por dia no mundo. E desencarnam 150 mil pessoas por dia, na média. Então, cada um traz um programa contigo. E nós já temos informações fidedignas que, a partir de 2015, aproximadamente, começaram a retornar grandes almas. Então, a gente fica sem perspectiva. O que vai acontecer? Como é que vai ser? Olha como é que está esse mundo, olha como é que está o Brasil. Mas você imagina um Rui Barbosa, um Castro Alves, um José Bonifácio, um Vitor Hugo e tantos outros nomes ilustres que nós podemos citar aqui, retornando. É essa gente que vai pôr ordem de novo. Por quê? Essa gente, quando esteve aqui, já tinha essa noção humanitária, já tinha esse propósito humanitário. Então, eles vão agir nessa direção, serão jovens que vão modificar as estruturas, porque nós, os que estamos na faixa dos 50 para frente, mais uns 40, mais uns 30, mais uns 50, a gente tem que deixar o lugar para eles, porque essa nova geração está lá na Gênesis, último capítulo, capítulo 18, a geração nova. Então, mas é uma coisa que se mistura a todo tempo, interage a todo tempo. Todo mundo está vendo aí os gênios precoces, crianças com 1 ano tocando piano. Onde que aprendeu
aprendeu isso? Mas como? Aprendeu antes, mas onde? Ah, a reencarnação é uma crença que vai se vulgarizar. Já se aceita a reencarnação com naturalidade. A pessoa fala, na outra vida eu devo ter feito isso para merecer isso. Na próxima vida eu não quero vir assim. Quer dizer, a noção já está aí, porque a reencarnação é uma lei, não é invenção do espiritismo. A mediunidade é uma lei. Vai chegar um tempo que você não vai precisar fazer reunião mediúnica para conversar com os espíritos. É uma coisa que vai acontecer naturalmente na percepção individual e coletiva. Então, tudo isso vai sofrer alteração. Então, nós já estamos vivendo esse período de transformação. É intenso. Não sei quantos anos vai durar, a gente não pode prever, porque depende da nossa atitude de melhorar. Né? Mas, Rômulo, o que você acrescentou à sua pergunta mesmo? Perdão. Eu feito uma pergunta, Orso. Se o remédio para toda essa fascinação seria sempre o amor, a caridade, a humildade, a simplicidade, a prece e a confiança em Jesus. Olha lá, vigiar e orar. Olha lá. Olha, na pesquisa que eu fiz, vigilância, sem dúvida nenhuma. Na pesquisa que eu fiz para o livro, eu não vou lembrar onde está agora, tá? Mas eu me deparei com uma frase, eu não vou lembrar o autor, não vou lembrar em que capítulo eu achei isso. Mas o Espírito responde a Kardec que uma vez fascinado, a fascinação não tem limites. Por quê? Porque o fascinado, o que alimenta a fascinação é o orgulho e a vaidade. É isso que alimenta a fascinação. Então, o fascinado, ele nunca acha que ele está errado. Errado estão os outros. Eu estou certo. Eu é que sei fazer. Eu sou melhor. Ele sempre acha isso. E ele se afasta das pessoas que podem ajudá-lo. Ele recusa as orientações das pessoas que podem ajudá-lo. Por isso que é um processo doloroso, Rômulo. Então, o recurso para se livrar da obsessão está na vigilância, como indicou o nosso Pena, na prece, no auxílio que vem do alto, no passe, no tratamento espiritual, mas depende muito da pessoa que está obsidiada. Porque existem pessoas que estimam estar obsidiadas. Elas gostam de se sentir controladas, de se sentir dirigidas. Elas gostam de ser assediadas. Elas alimentam. Então, enquanto ela não se libertar disso, continua. Porque existem processos de obsessão em que a pessoa desencarna obsidiada e continua no mundo espiritual, sendo assediada por espíritos perseguidores. Agora, outras percebem que estão obsidiadas e querem se libertar. Aí elas vão usar os recursos que o Espiritismo oferece. Ela vai se disciplinar para receber o passe, para receber assistência espiritual, vai orar, vai tentar se modificar, ela vai perceber que as ideias que lhe são sugeridas são ridículas. Mas para chegar nesse ponto, ela precisa de ajuda das pessoas. Só que o fascinado, ele afasta as pessoas que querem ajudá-lo. E se torna normalmente irredutível. Ele não abre mão do ponto de vista. Então, só o tempo, Rômulo, vai consertar isso. E vai ser a custa de lágrimas, de arrependimentos, de remorsos, de dores que a gente vai despertar. Porque a gente começa... eu vou repetir o que eu já disse aqui. Quando a gente começa a achar que só a gente sabe, que a gente é melhor que os outros, pronto, nós já estamos descendo os degraus dos precipícios morais. Que convenhamos, ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos todos aprendizes, como já foi dito aqui. Nós somos criaturas necessitadas de humildade. Eu vejo pessoas que atacam Chico, atacam as suas obras e não percebem o valor moral deste médium, cuja principal qualidade foi a humildade. Quem ataca o Chico não sabe o que está fazendo, não sabe o que está falando, está obsidiado por dor de cotovelo. Me perdoe esse desabafo. Verdade, Orso. Parabéns. Eu vou ler aqui os comentários, rápidos comentários, aqui que o pessoal foi falando conforme a gente já estava aqui. Tá aqui, ó. Vamos lá. A Fer colocou: o oceano, nosso micromundo, nosso conhecimento. O Dr. Eldo: veja os golpes do bilhete premiado, veja que anseio do material. Porque o sucesso precisa ser o crescimento intelectual, moral e ético. Vamos lá, Fer também, pensamentos elevados.
A Fer também, muito interessante esse livro, quando o Orson estava falando do livro. Excelentes referências biográficas. O Dr. Helder, além de observar que Kardec usa a mesma sequência dos assuntos tratados nos 3 livros deles, como Médium, Espíritos e Evangelho, é fascinante. Kardec, com mais de 20 obras publicadas, precisa ser conhecido e estudado. Boa noite. Infelizmente, hoje, a obsessão ao dinheiro por não ter Deus no coração. Foi o comentário aqui também. Vamos lá, Fer também. Mas vai depender dos espíritos encarnados neste planeta, a mudança. Vai ser com o pensamento, a contribuição moral de todos. Só assim para mudar a psicosfera. O Dr. Helder colocou a porta estreita, né? Quando a gente estava falando. Na pandemia, muitos perderam o bom senso e o freio moral. Multiplicidades de vidas. Pelo pensamento, a Fer também colocou aqui. A Fer colocou a ignorância, tem certeza de tudo. Ela colocou a Fer também, questão 919 do Livro dos Espíritos, importância de se conhecer. Mas Chico era muito humilde. Chico, sou fascinada, a dona Sônia colocou. Orson, eu sei que você já tem um compromisso, nós estamos com 9 minutos para 9, eu vou passar a palavra para o Eduardo, para o Pena, para a gente encerrar. Nós temos que liberar o Orson, se a gente pudesse ficar um pouquinho mais com ele, mas infelizmente ele tem um compromisso. Foi acordado aqui com ele. Edu, fica à vontade, a palavra é sua para despedir do Orson. Eu queria agradecer, Orson, realmente você, agradecer a cidade de Mineiros do Tietê, é a Matão, com 2 M's, percebe? Por ter nos dado você, assim, que essa carisma, que essa facilidade de nos explicar e da gente saber e entender. Muito obrigado. Prazer enorme para mim estar com você numa live de hoje, que eu já vi você em vários centros aqui em Araraquara dando palestra, lá no Meimei, inclusive. Prazerzaço mesmo estar com você e obrigado pela participação com a gente. Obrigado mesmo. Obrigado. Você é muito gentil, a gente só agradece, viu? Mineiros do Tietê, minha cidade natal, e Matão, onde eu resido, são 2 cidades com M, eu sempre penso nisso. Orson, muito obrigado mais uma vez. Hoje você não trocou meu nome, né? De vez em quando você trocava meu nome, você lembra disso? Lembro. Chamava de AP, não, é verdade, eu já sabe. Então, foi um prazer enorme. Só pegando um gancho naquilo que você já falou, todos nós temos um passaporte. E nós vamos precisar de um carimbo lá do visto. Você pode até conseguir um visto falso aí em algum lugar, em algum centro espírita, aí você consegue. Só que na hora de passar na alfândega, você não vai passar. Gratidão, meu irmão. Até a próxima. Obrigado, Pena. Obrigado por essa oportunidade tão valiosa. Eu me sinto muito honrado de estar com vocês. O assunto é vasto, é um assunto fascinante. Eu quero sugerir às pessoas que estão nos ouvindo, voltem ao capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você achar o capítulo muito longo, vá direto ao item 10 desse capítulo, para você ver que riqueza ali está. E o Livro dos Médiuns, que vai falar de maneira muito clara sobre a obsessão, lá no capítulo 23, né? Específico sobre a obsessão. A obsessão, Rômulo, é um assunto muito vasto, muito rico. E a gente precisa tomar cuidado para não se tornar obsidiado, viu? Porque é muito fácil ser obsidiado. Basta que a gente deixe de vigiar, basta que a gente deixe de orar, e basta que a gente se ache mais importante do que os outros. Exatamente, Orson. Mais uma vez, Orson, queria te agradecer pela sua presença, por todo esse conhecimento compartilhado, por essa clareza nas suas palavras. É prazeroso te ver falar, aprender com você. A gente vê aqui nos comentários dos nossos amigos que estão aqui online. É um prazer imenso. Hoje eu falei para o Edu e falei para o Pena, falei, gente, hoje nós vamos interromper o mínimo possível o Orson, porque a gente precisa ver ele falar, ver ele esclarecer as coisas. Então eu gostaria de te agradecer mais uma vez. Claro, ver se a gente consegue reagendar uma nova participação aqui na live do Papo de Amigos, que é engrandecedor ter você aqui com a gente na live. Te agradecer por tudo que você tem feito e, claro, pedir para você fazer a nossa prece final para depois eu encerrar a live. Muita gratidão a todos os amigos que estão conectados aí. Nós esperamos que este momento seja de suavidade para todos. Então, nós vamos dirigir a nossa prece hoje. Eu peço a todos vocês que dirijamos as nossas vibrações para os nossos irmãos fascinados.
iludidos com tantas ilusões e seduções que a vida pode oferecer. Mas também orar pelos espíritos que atuam de maneira dolorosa sobre as mentes encarnadas e que dominam as mentes encarnadas, aqueles a quem chamamos de obsessores, que na verdade são nossos irmãos. Os obsessores são criaturas enfermas, são criaturas com grande dose de sofrimento e angústia. Então, nós pedimos a Deus atenuar esses quadros de sofrimento, esses quadros de dificuldade. Há uma carência muito grande na humanidade. Sejamos nós aqueles que, de alguma forma, distribuem conforto através da presença, das palavras, do comportamento. E de iniciativas como essa, uma live sempre conforta a todos nós, gera entusiasmo. Esse intercâmbio entre amigos alimenta a nossa alma. Portanto, obrigado, Senhor, por esse instante. Que assim. Nosso abraço a todos vocês, também aos conectados. Orson, uma última questão. O Dr. Eldo colocou quais os capítulos do livro dos Espíritos que fala sobre a fascinação. Ele fez essa pergunta. São vários, viu, Dr. Eldo? São vários capítulos, mas eu vou dizer para o senhor aqui os principais, que é o capítulo 9 do livro 2º, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Nós vamos ter lá os possessos, a feição dos espíritos sobre certas pessoas, influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. E também nós vamos encontrar aqui a vida espírita, espíritos errantes. Nós vamos encontrar aqui percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Então, especialmente nesse, nós vamos ver. Eu espero que o meu livro saia no começo do ano que vem, porque nós fizemos um acervo do assunto para falar da fascinação. Então, eu estou muito ansioso, porque eu não sei se o livro foi aprovado, né? Não é um livro de casos, é um livro teórico, é um livro técnico sobre o assunto. Eu reuni informações dessas, menos o céu e o inferno que não entrou, mas eu reuni informações dessas questões todas num único livro, né? Eu, como autor, gostei muito. Agora precisa ver se a editora vai gostar. Muito bem. Orson, gratidão mais uma vez. Obrigado, conseguimos terminar antes do tempo. Um abraço a todos. Que a luz e o amor de Jesus estejam com todos vocês nessa semana que se inicia. Gratidão, Orson. Gratidão, Pena. Gratidão, Luiz. E a todos que aqui estão online. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. Houve uma pergunta aí, qual é a editora? É a editora Fergues, do Rio Grande do Sul, Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Mas o livro não foi aprovado ainda, está em análise. Isso. Desculpa, teve uma pergunta aqui também, um comentário, né, da Fátima. Ela colocou: hoje em dia é muito julgamento e pouco amor. Ela tinha feito esse comentário, eu vi que ela colocou gratidão a todos. Fátima, desculpa, eu li seu comentário só agora, mas a gente colocou tudo em ordem. Fiquem com Deus, uma boa semana a todos e até a próxima.